Muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Eu Também Posso, que é um projeto que eu criei então para partilhar histórias que me inspiraram e a minha própria história. E falar também um pouco de conteúdo de desenvolvimento pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Ariel do Melo, sou life coach e mentor e estou numa jornada para ajudar pessoas a conquistarem os seus objetivos, conquistar os seus sonhos, para terem mais disciplina e performarem melhor uh, na sua vida, tanto pessoal como profissional. Hoje estou só, não tenho um convidado, portanto vou partilhar um pouco da minha história. Por acaso fiz um enquete no Instagram sobre temas que as pessoas quisessem que eu falasse, então resolvi falar de um tema que me foi pedido, que é decisões difíceis que eu tive de tomar. Para ser sincero, eu tive que revisitar um pouco então da minha vida para ver em que pontos da minha vida que eu tomei decisões muito difíceis e pudesse então partilhar e que pudesse também transmitir algum valor às pessoas que estão a ouvir. Encontrei fiz essa retrospectiva, digamos assim, e tive alguma dificuldade. Porquê? Porque quem me conhece sabe que eu sou muito focado na solução e menos no problema. Então, os momentos que eu tive assim mais desafiantes foi momentos em que eu mudei o meu estado e encontrei assim o caminho da solução quase sempre. No entanto, eu encontrei um ponto, uma decisão muito difícil, que, que mexeu muito comigo, que foi uma das decisões mais difíceis que eu já, se não a mais difícil que eu já tomei na minha vida, e queria então partilhar então essa decisão convosco e honrar também a seguidora que me pediu para falar desse tema. Uh, mas antes de falar do que é que foi a decisão que eu tive que tomar, eu sei que vocês já estão curiosos para saber, quero só explicar um bocadinho de como eu funciono, como eu penso. Para quem sabe sobre perfil comportamental, e eu estudei isso e gosto muito desse tema de perfil comportamental, eu tenho um perfil de planeador analista. Então, para quem sabe, para eu tomar uma decisão, eu tenho que ter um plano, eu tenho que analisar a minha parte analítica, tem que analisar onde é que vai dar errado, o que é que vai acontecer. Então, já sabe, para pequenas decisões, às vezes, isso é algo que nos retém, nós, os planeadores analistas. Então, numa decisão que é grande, que é importante na minha vida, foi muito mais longo o processo e muito mais desenvolvido aqui nessa caixola, nessa caixinha aqui que temos. Então, para quem quiser saber um bocadinho mais de perfil, que é um tema que já devem reparar, eu gosto muito e gosto de falar sobre, podem entrar em contato comigo no meu Instagram ou pelo Facebook ou aqui deixar no comentário no YouTube, para a gente falar um bocadinho mais sobre o perfil e marcar, se calhar, uma sessão para descobrir o teu perfil, e garanto que vais ficar muito maravilhado em saber o teu perfil e como identificar perfis, as tuas áreas de talentos, etc. Posso falar mais disso numa outra altura. Então, eu, nessa altura, eu não sabia o que eu sei hoje. Não sabia o que é que eu sei hoje, não sabia o meu perfil, não sabia muito bem como é que eu funcionava, como é que eram os meus processos de tomada de decisão, o porquê que eu era assim. Então foi algo que me custou muito. E levou-me também a muita, como é que eu ia dizer, muitas angústias, podemos assim dizer, não é? Há muitas horas a pensar, muitas horas a ponderar, muitas coisas a pesquisar, a saber como é que eu poderia fazer da melhor forma e sem grande impacto nas pessoas ao meu redor também. Então foram tempos de muita ponderação, digamos assim dizer. No entanto, houve também um outro aspecto muito importante na minha tomada de decisão. Além de saber muito bem de pensar muito nisso,
eu também tinha um propósito, tinha um porquê que eu queria tomar essa decisão. E aí é algo que eu gostava de falar nesse podcast. Ter um porquê. É muito importante quando vamos fazer qualquer coisa, ainda mais decisões que são grandes, que podem mudar a nossa vida, temos um porquê, temos um propósito. Que no meu processo de coach, como já expliquei, eu sou coach, tenho um processo de 10 sessões que eu vou com os meus clientes, e uma das sessões é definirmos o porquê que a pessoa quer aquele objetivo. Qual é a razão por trás? Que motivo é que ela tem? Porque são nessas horas de mais desafiadoras, né? Horas que temos coisas, estamos cansados, temos medo das circunstâncias, temos medo do que é que vai acontecer ao nosso redor, temos muito medo, se calhar o nosso cérebro começa a nos dizer se calhar é melhor ficar onde estás, porque é algo seguro, já conhecemos, aqui já dominamos. O nosso cérebro é muito nisso. Está aí para nos proteger do desconhecido. Isto porquê? Porque, como eu acho que já disse num outro podcast, o nosso cérebro ainda continua um cérebro muito atrasado, não é? Então, a função do nosso cérebro é nos proteger. Porquê? Porque antigamente o desconhecido levava à morte. Se eu saísse da caverna, ou se eu saísse da área onde eu já conhecia, havia predadores, né? O ser humano é muito fraquinho em relação ao ambiente, né? E poderia aparecer um leão e nos comesse, né? Então o desconhecido era sinónimo muitas vezes de morte. Hoje em dia não é assim. Não é? Hoje em dia temos o desconhecido para nós, muitas vezes não é associado, não é essa a palavra, mas não é risco de morte, não é risco para a nossa sobrevivência. Mas o nosso cérebro ainda pensa que o desconhecido é uma ameaça, por isso quer nos manter no sítio onde já conhecemos, mesmo se esse sítio nos der dor, porque essa dor já conhecemos. Qual é a dor que nos espera no desconhecido? O que é que vai acontecer? Vamos sobreviver. Então o nosso cérebro está sempre a nos puxar para a nossa zona onde estamos seguros, mesmo no problema, mesmo na dor. Mas aí já conhecemos a nossa dor, já sabemos lidar com a nossa dor, então está tudo bem aí, estamos seguros, não temos risco de vida. Então, ter um propósito, voltando à história, ter um propósito, em que eu chamo nos meus processos de coaching, num propósito inabalável, que é um propósito que vai te fazer continuar quando todas as outras pessoas na mesma situação iriam parar. É um propósito que nos dias em que duvidas de ti mesmo, que estás cansado e não queres prosseguir, lembras desse propósito. Dizes, não, eu estou a fazer isso porque XYZ. Então é isso que te vai te agarrar ao teu objetivo. E isso ajudou-me muito, porque mesmo nessa altura eu ainda não era coach, né? Eu ainda não tinha essas técnicas para fazer com que as pessoas e eu mesmo conseguisse atingir os nossos objetivos ou as coisas que propomos a fazer, não é? Mas nessa altura, e agora olhando para trás, sei que nessa altura eu tinha um propósito muito forte. Era uma coisa que era muito forte para mim e que me permitiu continuar mesmo debaixo de tantas incertezas, debaixo de tanto medo do desconhecido, medo do novo, medo do que eu pudesse causar à minha volta. E aí foi isso que eu me agarrei. Não é? Pensei muito, pois sou, como eu disse, sou planejador analista, pensei muito. No entanto, também
tive esse propósito muito forte. E a partir daí, uma das decisões que eu tive de tomar, que foi muito forte para mim, foi durante os tempos do Covid. O Covid estava muito forte. Eu precisava, por exemplo, eu estava nessa altura, queria mudar de projeto profissionalmente. E quem me conhece sabe que ser pai para mim é algo muito importante. O aspecto de família, o aspecto de ser pai, e ser pai é algo que é um dos chapéus, é um dos meus, as minhas versões daquelas que eu mais gosto, daquelas que eu ponho muita energia. Então, nesse momento de Covid, incertezas no mundo, ninguém sabia como é que as coisas funcionavam, as empresas estavam a reduzir pessoal, não é? Eu trabalho como autónomo, então não fazia muito sentido também as empresas estarem a contratar num momento de muita incerteza, em que não sabíamos se íamos trabalhar no escritório, se não, se íamos ficar em lockdown. Então foi um momento em que até ponderei, que foi a primeira vez que eu ponderei ficar longe do meu filho. E ponderei mudar de país para um novo projeto, e isso causou muita dor. Causou muita dor, e principalmente porque era a primeira vez desde que ele tinha nascido, né, que eu tinha essa possibilidade de ficar muito tempo longe dele. E era uma coisa que estava-me a matar, né? Como pode perceber. E aí há um ponto aqui que eu quero partilhar convosco, que é a nossa mente, ela consegue nos fazer sentir dor em coisas que não aconteceram exatamente igual como se aquela situação tivesse acontecido. Então, e isso é importante saber isso, pelos dois lados. A nossa mente não consegue distinguir o que é a realidade e o que é a imaginação. Então, eu só imaginando que eu iria ficar muito tempo longe do meu filho, causou-me uma dor como se aquilo tivesse acontecido. E sabendo isso, e hoje sabendo isso, podemos utilizar a mesma estratégia para o positivo. É por isso que muita gente fala de pensar positivo ou pensar em coisas alegres, porque a nossa mente não consegue distinguir. Então, se estás num momento de alguma baixa estima, se calhar pensar em coisas alegres, pensar em coisas que te aumentam o autoestima, faz-te com que reajas, com que saias daquela situação muito mais rápido. Porque a mente e o corpo têm que ser congruentes, né? E aí é por isso que quando conseguimos pensar nessas coisas e mudarmos o foco do nosso pensamento, o nosso corpo começa a reagir diferente. Um corpo mais feliz, mais cheio de energia, começa a mover muito mais depressa, e isso torna-se num ciclo. E isso diz à mente: eu estou pronto para coisas positivas. Né? Ninguém consegue ficar triste e pular. Né? É incongruente. Então, são duas vias. Também pode-se fazer do outro jeito. Fazer, se estamos muito tristes, por exemplo, podemos começar a saltar, dançar, cantar, e isso a mente não conseguimos ficar a ter aquele loop de pensamentos negativos ou de tristeza, de muita tristeza, se o corpo está em muito movimento. Não é? Quando estamos tristes, estamos mais acanhados, mais fechados. Quando estamos contentes, estamos muito mais abertos, muito mais ativos. Então, essa dança entre o físico e o mental. Quando percebemos isso, conseguimos mudar os nossos estados emocionais. Né? E sabendo que a mente não consegue distinguir muito bem da realidade do que a realidade e do imaginário,
muitas vezes conseguimos também mudar os nossos processos quando imaginamos nós fazendo qualquer coisa. Então a mente vai buscar isto, ok? Podemos discutir um bocadinho mais sobre isso. Mas nesse momento, voltando agora à história que eu estava a contar, nesse momento senti muita dor só de pensar naquela situação a acontecer. E isso foi um momento... Foi uma decisão que eu tive que tomar, de que se aparecesse algo fora do país onde estou agora na Bélgica, se aparecesse algo fora, eu iria, se calhar, ir por algum tempo. E foi uma decisão muito, muito difícil, mas teria que ser, não é? E eu trabalho muito com a solução. Era a solução, era o que tinha que ser. Depois, as consequências, né? Eu poderia acatar com as consequências dos meus atos. E felizmente não chegou a acontecer, né? Consegui ter um projeto mesmo em tempo de pandemia. Consegui então começar um projeto aqui na Bélgica, aqui em Bruxelas, e não tive que ficar longe do meu filho. Então essa foi uma das decisões que eu tomei, mas felizmente não dei precedência, porque não houve necessidade. Mas foi uma das decisões mais difíceis que eu tive de tomar. Depois disso, e agora vocês devem estar a pensar, mas então qual foi a decisão mais difícil que já tomaste? Pois é também relacionado com o meu filho, né? Eu acho que quem é pai ou quem é mãe sabe que podemos ser muito, muito fortes, né? Podemos ser muito, muito bem orientados, com a mente muito blindada, ou como quiserem chamar. Mas quando toca aos filhos, já não bate na mente, bate no coração, né? E aí vêm emoções, né? As emoções não são fortes e é bom e temos que senti-las e ainda bem, isso faz-nos sentir vivos, sentir humanos, né? Então também foi a decisão que eu tomei, e aí, voltando à história do perceber o meu porquê, o propósito que eu tinha, a decisão mais difícil que eu tive que tomar foi quando eu tive que decidir que eu ia deixar então de morar na mesma casa que o meu filho estava a morar. Então eu decidi que eu iria para uma outra casa. E aí, claro que aquilo causou muita dor. Desde o nascimento do meu filho, que eu estava sempre com ele, acordava com ele, ia dormir com ele, tínhamos a nossa rotina, tínhamos as nossas coisas, e tudo aquilo então iria acabar, não é? Novas rotinas tinham que ser criadas, ele não ia estar sempre comigo, ao acordar, ao dormir. Então era tudo algo novo, algo que o meu cérebro, como eu já expliquei, o cérebro quer nos manter seguros, quer nos manter onde já conhecemos. Eu tive muitos desafios, né? E tive que lutar muito comigo próprio, né? E foi aí que o meu propósito ajudou muito, que nas vezes que o meu cérebro me questionava, né? Será que estavas a fazer a coisa certa? Será que quer ser o melhor para o futuro do teu filho? Será que vais conseguir ser um bom pai, menos não estar a morar com o teu filho? Então, todos esses questionamentos, né? A mente brinca, né? Ela brinca connosco, ela faz-nos pensar que dá-nos razões para não sair. Dá-nos razões sempre para não sair. E aí, pegando no meu propósito, eu sempre dizia: está bem, pode acontecer isso, mas a razão pela qual eu quero tomar essa decisão é muito mais forte.
Então, peguei no meu propósito, agarrei ao meu porquê, não é? E fui. E fui. E fui. Claro que preparei-me, né? Pesquisei muito sobre o impacto, né, da minha decisão teria no meu filho, como é que seria, como é que poderia minimizar. Claro que há sempre impacto, isso era certo, né? Há sempre. Ninguém sai de uma história como essa sem cicatrizes, né? No entanto, eu agarrei-me ao meu propósito, que era muito mais forte. Arranjei estratégias para continuar a ser e estar presente sempre na vida do meu filho, que é algo muito importante para mim. Hoje estou com ele todos os dias, né? Todos os dias estou com ele, que é uma coisa que eu decidi. Eu disse, tenho que o ver todos os dias, então não estou com ele todos os dias, porque há aqueles dias em que se calhar eu não estou a viajar, mas sempre que eu, 90% dos dias estou com ele, ou às vezes ele vai de férias, como agora que ele foi de férias para Cabo Verde e eu não tive com ele, mas na rotina normal, né, eu estou com ele todos os dias, que é algo que eu pus como um objetivo, né? E eu lembro que quando e voltando agora também à história da mente nos causar mais dor, nos causar muita dor só no imaginário, eu pensei muito, eu senti muito, doeu muito, mas quando eu fui contar para ele que, que, eu, ia, que eu ia sair de casa, que eu ia ter uma nova casa, para ele foi, não vou dizer que foi normal, mas foi surpreendente para mim porque para ele foi só, ok, vou ter uma nova casa. Então toda aquela história que a minha mente já tinha feito da catástrofe do que é que ia acontecer desbarrou naquele momento, acabou. E isso também é importante dizer aos pais que os nossos filhos eles nos veem como pai e mãe. Eles não nos veem como marido, como mulher, como namorado. Eles veem, é o meu pai, é a minha mãe. Então, e uma coisa que nunca vamos deixar de ser, pai ou mãe. Isso nunca vamos deixar de ser. E para dares o melhor ao teu filho, tens que estar feliz, tens que estar bem. Não estou a dizer, só um disclaimer, não estou a dizer que sair de casa é uma solução, cada um tem a sua solução, mas os nossos filhos merecem pais felizes. É isso que eles merecem, porque nos veem como pai ou mãe. Então, e é isso que eu estava à busca. Eu estava à busca de ser um bom pai, mas um pai feliz, um pai que pudesse transmitir também a felicidade ao meu filho. E muito desse podcast também é ter escolhas, então é mostrar que há escolhas, há sempre escolhas. Mas temos que arcar com as nossas consequências, temos de desenvolver então também estratégias para podermos sentir mais seguros na transição também. E foi isso, e foi a decisão mais difícil que eu tomei até agora. Eu me lembro que na primeira semana, desculpe, na primeira semana que eu tive que o deixar, eu ia buscá-la à escola e deixá-la na casa da mãe, chorava todos os dias. Eu chorava todos os dias porque, lá está, aquele questionamento ainda volta muito forte. O que é que tu estás a fazer? Será que estás a fazer bem? Será que é isso que é o certo? Então foi um momento muito difícil, foi uma decisão difícil. Passei por um momento difícil também. Mas pronto, depois eu comecei também depois a treinar e
haver mais conhecimentos sobre como nós pensamos, né? Como os nossos perfis, como que temos, como é que cada perfil trabalha. Por exemplo, temos o perfil do comunicador, que é muito mais agitado, o executor, que é muito mais direto, o planeador, que precisa de um plano, o analista, que precisa de múltiplos planos, né? Um plano A e um plano B, C, D, E, F, né? Com todos os caminhos possíveis que ele possa imaginar. Então, eu tive a aprender tudo isso sobre os perfis comportamentais, como trabalha a nossa mente, e fiz a minha formação em coaching, e depois olhei para a minha história e consegui identificar, então, ok, eu agi assim por causa disto, isto e isto, consegui tomar a decisão porque eu tinha esse propósito inabalável, não é? Porque o meu filho é muito importante, mas o propósito era muito mais naquela altura, né? E foi isso que me agarrou. E hoje consigo ver que tudo deu certo. Tudo deu certo. Foi uma decisão difícil, mas foi o que foi. E hoje consigo ver que deu certo. Então, o que eu queria também para rematar, né, que já vai longa, né, a história, é muito importante sabermos quem somos, como agimos, né, o nosso perfil, os nossos sabotadores, por exemplo, como é que a mente humana funciona. É muito importante sabermos. O desenvolvimento humano, conhecermos a nós próprios, vai nos ajudar em muitos momentos da nossa vida a tomar as melhores decisões e ter um propósito. Tem um propósito muito bem definido quando queres tomar uma decisão. O porquê que queres tomar aquela decisão? É por ti ou por alguém? Esse é o que te vai ajudar quando tens que dar aquele passo. É como uma linha, né? Essa linha está aqui, começas a pensar, tens tanta certeza do passo, mas é difícil ultrapassar essa linha, não é? E o teu propósito é que vai te ajudar a ultrapassar essa linha. Quando tens um propósito, dizes, estou com medo, tenho incertezas, pode correr mal, pode, mas vale a pena tentar se o meu propósito é muito forte. Se o que eu estou a fazer, eu vejo que vai-me ajudar a ser uma pessoa melhor, vai-me ajudar a desenvolver, não é? Dependendo do contexto, não é? Então essa mensagem, eu espero que isso tenha ajudado, a partir da minha história, tenha ajudado alguém a tomar alguma decisão importante. Vai doer, vai, mas o ser humano adapta. O ser humano adapta a qualquer situação, bem ou mal. Cuidado, porque o ser humano também adapta a situações muito más. Mas nós sempre vamos nos adaptar. Por isso, conhece-te a ti próprio, não é? No teu... Quem és tu? Quem és tu? Porquê é que funcionas desse jeito? Porquê é que pensas desse jeito? Tem um propósito. E saiba que decisões difíceis são para adultos. Temos que tomar decisões difíceis. Vai doer, vai. Vais ter medo, vai. Mas adulto toma decisões. Adulto faz o que tem que ser feito. Não o que é gostosinho, não é? O gostosinho é ficar onde tu estás agora. Mas se calhar há algo melhor para ti do outro lado. Tem um propósito. E eu queria terminar assim. E se alguém quiser, como eu disse, se alguém quiser saber sobre perfil comportamental, pode entrar em contato comigo no Instagram, Facebook e YouTube.
Se quiser saber mais sobre os meus processos de coaching e como eu posso te ajudar na tomada de decisão ou atingir um certo objetivo, tenho um processo de coaching de 10 sessões onde vamos definir muito bem termos ferramentas para teres clareza no teu objetivo, ferramentas de autoconhecimento também, ferramentas para te ajudar a manter-te focado no teu objetivo e, claro, vou estar contigo para te ajudar, então, a atingir o teu objetivo. É muito importante também ter alguém em que nos chama para o caminho quando já estamos a desviar um bocadinho. Ok? Foi isso então que eu queria partilhar hoje com vocês. Se acharem que este conteúdo faz sentido e que pode ajudar qualquer pessoa, partilha. Inscreve no canal, isto vai ajudar muito. É um canal novo, mas pretendo trazer aqui muito mais conteúdo relacionado com o desenvolvimento pessoal, com histórias. Sempre que posso, vou trazer também histórias de pessoas que eu acho que tenham histórias inspiradoras. Mas inscreve no canal, curte aqui este vídeo. Há mais outros episódios do podcast que estão fantásticas, com pessoas com histórias muito inspiradoras. Envia isto para mais pessoas, para os seus amigos. Vai no Instagram, no meu Instagram, vou deixar aqui em baixo o meu Instagram. Segue-me lá, porque eu partilho aí um bocadinho do meu dia, eu partilho vídeos e avisos sobre quando sai um novo podcast ou algum conteúdo meu. Então eu ia gostar de ter também muito mais perto para partilharmos então esse conhecimento. Obrigado por chegares até aqui, né? Isto já mostra que és uma pessoa diferenciada, porque estamos num mundo do muito imediato, muito rápido, em que as pessoas, um vídeo se calhar de 5 minutos já é muito longo, um parágrafo é um texto enorme, né? Então se tu chegaste até aqui, quer dizer que a história foi boa, que identificaste e que queres também trabalhar no teu desenvolvimento. Muito obrigado por estares aqui comigo e prometo voltar com mais episódios e mais histórias minhas e de outras pessoas e mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal. Faz o like aqui, inscreve no canal, partilha com mais pessoas e vamos nos ver no próximo episódio.